Novo Código de Processo Civil, comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. Tem até vinheta e tudo, olha que chique o nosso quadro, e a gente já convida o Dr. Erval Sampaio Júnior para a estreia desse quadro com a gente aqui no programa Revista Justiça. O Dr. Erval, que é doutorando em Direito Constitucional, é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, especialista em processo civil e penal, também é juiz da comarca de Mossoró, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, é professor de Direito em vários cursos preparatórios e também da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Dr. Zé Erval, seja muito bem-vindo à Rádio Justiça, desafio aceito, e agora a gente começa essa nova caminhada aqui do Código de Processo Civil. Bom dia, amigo Pedro, bom dia a todos os amigos e amigas da Rádio Justiça, é uma satisfação enorme, não é? Realmente fiquei feliz demais, a vinheta legal aí. Nós vamos realmente conduzir esse projeto aí, interessante, onde nós vamos levar a todos os amigos e amigas, de forma simples e forma descomplicada, tentando explicar a importância desse novo Código de Processo Civil para a vida do cidadão. O cidadão realmente que tem qualquer tipo de problema, vamos dizer, com a justiça, na área que não seja criminal, necessariamente, amigo Pedro, vai precisar desse novo Código de Processo Civil, porque ele trata de como o processo se desenvolve, de como os atos processuais vão se realizar. Então, evidentemente, é de supra importância, é de importância fundamental para cada cidadão brasileiro. Se o cidadão brasileiro hoje pensa na justiça, reclama, por exemplo, que nós sabemos que a maior reclamação com relação à justiça é a questão da morosidade, é a questão do processo demorar demais. Muitas vezes também demora, se consegue resolver o problema em termos de definição jurídica, ou seja, se diz que a pessoa tem razão, mas ainda demora para que a pessoa realmente possa ter, na prática, realmente o seu direito assegurado, ou seja, a ideia muitas vezes de que ganha, mas não leva. Todos esses problemas passam necessariamente por essa nova lei. Nós vamos começar hoje a tratar do novo Código de Processo Civil, que não está ainda em vigor, que ainda está dependendo da sanção e, evidentemente, pode ter algum veto da Presidência da República, mas que, sem sombra de dúvidas, meu amigo Pedro, e amigos e amigas que nos acompanham, esse novo Código de Processo Civil já é uma realidade, já foi aprovado pelo Senado Federal em segunda votação, já foi totalmente aprovado o seu texto base, já foram, inclusive, votados os destaques. Está tão somente em feitura de processo de revisão redacional, justamente para evitar, às vezes, questões de ajustes que precisam ser feitos, remissões que saíram com a aprovação de um ou outro destaque e que, evidentemente, o melhor é que a gente tenha calma para trazer um texto que seja o texto mais correto possível do que os próprios parlamentares vieram a votar. E o que é que nós vamos fazer hoje, meu amigo Pedro? Nesse bate-papo inicial, como nós combinamos na semana passada, naquele programa fantástico, aquele programa histórico de um ano. Nós vamos agora apresentar para os nossos amigos e amigas as novidades substanciais que esse novo CPC apresenta. Ou seja, o que de novo em relação ao código anterior, ao código que ainda é vigente, o código de 1973, que ainda vai valer talvez aí mais ou menos até fevereiro de 2015, isso aí é uma projeção. O que é que de realmente de novo nós vamos ter? É o que nós vamos apresentar hoje, para depois,
começarmos esse nosso desafio de analisar cada um desses mais de 1000 artigos que a gente tem. Por isso que eu acho interessante que a gente possa, no dia de hoje, explanar essas novidades, né, que não são tantas, né? Ninguém pode dizer assim, professor, esse novo CPC, tudo é mesmo novo, realmente nós não temos nada do que se aproveitou? Não, de maneira nenhuma. Nós temos, evidentemente, eu poderia dizer, novidades substanciais. Como, por exemplo, meu amigo Pedro, vamos começar aí. Uma novidade interessantíssima que esse novo CPC, e eu queria até contar, como a gente sempre faz com a sua participação, com o bate-papo. Veja, nós criamos com esse novo CPC uma audiência obrigatória de conciliação e mediação. Os meios alternativos de solução de conflito que a gente sempre prestigiou, de que muitas vezes eu acredito que você entrevistou profissionais da área falando de conciliação, falando de mediação, falando de mutirões que era feito pela Justiça, dos movimentos do Conselho Nacional de Justiça, Conciliar é Legal, falar daquela Semana da Conciliação, lembra de tudo isso? É verdade, doutor. Tantas vezes falou, não é verdade? Desde o início do projeto Conciliar é Legal e depois das conciliações, mutirões que foram realizados em todo o país, a gente divulgou isso aqui na Rádio Justiça. Hoje em dia a gente fala muito sobre conciliação, sobre mediação, arbitragem, muitos profissionais explorando essa área. Era essa participação que eu queria, para o amigo e amiga perceber que o que é novo em todo esse cenário não é o Instituto da Conciliação, da Mediação, de maneira nenhuma. É obrigar, Pedro, obrigar mesmo as pessoas que têm um processo, ou seja, se eu entro com um processo no futuro, daqui mais ou menos um ano e pouco, eu entro com um processo, contrato meu advogado, entro com um processo, e contra alguém, é óbvio que eu tenho que entrar contra alguém, contra alguma empresa. O que é que vai acontecer, Pedro, de diferente? Hoje, como é? Eu entro com a ação, ao entrar com essa ação, o demandado é citado, ele é citado ou pessoalmente, ou por correio, enfim. Mas como é hoje? Eu tenho 15 dias para responder essa ação. Eu posso contestar e outras defesas processuais. Ou seja, eu tenho que me manifestar por escrito. Logo após eu ter ciência de que tem uma ação contra mim. Sabe como é que vai ser no futuro, meu amigo Pedro? Eu recebo essa citação, eu recebo essa primeira comunicação, mas eu não sou mais obrigado a responder de imediato, porque na realidade essa citação ela vai ser diferenciada. Eu vou ser intimado para comparecer agora a uma audiência, eu vou ser intimado para comparecer a uma audiência, e nessa audiência que eu vou ser intimado, eu tenho que ir obrigatoriamente, tenho que levar advogado, teoricamente, pelo menos, né? É recomendável assim, porque eu não vou poder me manifestar sem advogado. E olha aí, eu vou ser obrigado, mesmo que eu não queira, a sentar, vamos dizer, com a outra parte, retirando esse clima, vamos dizer, de adversariedade. Essa é uma das grandes novidades. A gente procura uma mudança cultural, uma mudança no sentido de retirar aquela ideia de que somos sempre adversários e tentarmos já no início do processo, quem sabe se uma conversa, quem sabe se um bate-papo, através do juiz ou dos novos auxiliares de justiça. Criamos 2 novos auxiliares de justiça, meu amigo Pedro, que os tribunais vão ter que regulamentar e vão ter que se estruturar de um modo ou de outro para trazê-los.
eu me refiro ao conciliador e ao mediador. Mas alguém pode dizer, não, mas o conciliador já existe. Realmente a figura do conciliador existe, mas não dessa maneira, como auxiliar da justiça. O mediador sequer existe, não há essa figura ainda dentro da estrutura judicial. Então nós destacamos como uma novidade interessante, como uma novidade boa. Evidentemente, nós se preocupamos, por outro lado, esperamos que nesse ano de acomodação, a gente possa, amigo Pedro, tentar se estruturar para receber essa novidade. Por que eu digo isso, Pedro? Porque será que os juízes vão ter, de uma hora para outra, na sua atual estrutura, sem a figura ainda do mediador e conciliador, marcar uma audiência, que é o primeiro ato do processo, de plano, ou seja, o processo inicia-se, recebe-se a petição inicial e o primeiro ato já é marcar a audiência. Por quê? Porque tem outra novidade que eu apresento. Você concorda? Eu sei que você também já deve ter entrevistado diversas vezes sobre procedimento. Procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo. Lembra, meu amigo Pedro, dentro do novo CPC, que existe todos esses procedimentos dentro do CPC atual? Com certeza, doutor Herval. Nós só vamos ter um procedimento agora, Pedro. Somente um. Somente um, que é o procedimento comum único. E esse procedimento comum único, todos eles se iniciam com essa audiência de conciliação e mediação. Claro e evidente que os procedimentos especiais, continuam. Alguns foram trazidos para outro lugar, ou seja, antes era no último livro, agora foram trazidos para logo após a ideia do cumprimento de sentença, e nós temos os procedimentos especiais. E a criação de um interessantíssimo, Pedro. Sabe o quê? Nós agora vamos ter o procedimento que a gente chama das ações de família. Todas aquelas ações de família tão comuns, né? Divórcio, separação, que envolve o término da sociedade conjugal, que envolve tantos problemas relativos a filhos, relativos aos próprios cônjuges. Nós temos um novo procedimento, é chamado procedimento das ações de família. E nesse procedimento, nós vamos ter também uma novidade dele. Vai ter audiência de conciliação e mediação obrigatória? Vai. Nesse caso não é tão novidade, porque muitos juízos de família já se utilizavam daquela diretriz do CNJ